Olá, meus amigos, meus queridos, amados irmãos, irmãos do coração. A gente fica normalmente esperando ansiosamente que chegue o sábado, né? Para a gente reencontrar. Embora muitos de vocês a gente reencontra em outras tarefas, outras atividades. Mas alguns a gente só encontra no sábado. Nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 12 de Mateus. Estamos no versículo 8, quando Jesus afirma para os fariseus e os discípulos que estão com eles, né? Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós recordando que todo esse capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, que é esse que nós estamos agora, Jesus estava com, é bom sempre lembrar, estava com os discípulos numa seara, os discípulos tiveram fome e comeram algumas espigas de trigo. E, nesse momento, os fariseus chegaram e questionaram por que os discípulos estavam comendo, que era um dia de sábado. Mas depois de uma série de... Nós estamos acompanhando os estudos do Aloysio Elias da Silva, que é o nosso companheiro lá de Uberaba, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e ele tem desenvolvido, já há 7 ou 8 anos, o estudo do Mildinho, e vem estudando Mateus, e nós estamos pegando carona no estudo dele. A gente vai assistindo, ouvindo, acompanhando o vídeo, e interrompemos quando necessário para fazer os nossos comentários. O estudo dele é muito interessante. Então, nesse ponto, Jesus foi questionado pelos fariseus, foi conversando em cada versículo, os fariseus vão tentando apanhá-lo em falta, porque eles queriam prender Jesus de qualquer maneira. E Jesus sempre respondendo à altura e deixando-os absolutamente sem graça, porque Jesus era um grande conhecedor, né, das Escrituras, obviamente, lembrando que Jesus, como governador da terra, ele praticamente ele enviou todos os missionários do Antigo Testamento, os profetas, Moisés, Abraão, todos. Então, ele conhecia de cor todas as escrituras, né? A Torá, como falam os judeus. Então, nós estamos agora prosseguindo, continuando com o vídeo do Aloysio Elias. E nós vamos agora prosseguir com esse vídeo, com esse estudo, que é muito interessante. Vamos compartilhar a tela para nós acompanharmos. Talvez dê para a gente já vai começar o vídeo já começou sábado passado, então talvez dê para a gente prosseguir hoje, não tenho certeza, vamos tentar, né? Se não der para a gente conclui ainda no sábado próximo. Responder. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Nossa. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Olha, quem é esse filho do homem? E aí ele propõe que nós sejamos mais que filhos do homem, sejamos filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, partindo, ocultou-se deles. Agora vou embora, agora dá licença, vocês ficam aí meditando que eu estou indo embora. Vamos lá? Quem é este homem? Quem é este filho de Adão? Quem é esse filho do homem? Luz. Luz. A melhor definição de nosso Senhor Jesus Cristo é luz. Aí ele vai explicar por que ele é luz. Porque quem anda em escuridão está perdido, não sabe para onde vai. Quem está sob a influência da luz sabe para onde ir. Quem anda sem Jesus está perdido. Quem está sob a influência de Jesus
sabe para onde vai. O que Jesus representa para nós, uma palavra que deriva de luz, é lucidez. O que marca alguém que realmente está sob a influência de Jesus? É que a pessoa, nos mínimos detalhes da vida, tem atitudes que são lúcidas. Lúcidas. É uma pessoa sã, saudável. Então, a gente não, é mais fácil a gente fazer o que eu vou procurar, lançar. Não sei se vocês se lembram, falando sobre lucidez, eu me recordo agora que no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel se refere à reencarnação de Allan Kardec, ele diz: um dos discípulos mais lúcidos de Jesus desceu à Terra. Lucidez, bom senso, né? Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado, e uma lucidez plena, porque para realizar um trabalho de tal porte, como, né, coletar todas as informações recebidas dos espíritos e formar um corpo de doutrina, que for a doutrina espírita, tanto trabalho, tanta dedicação, mas principalmente com tanta lucidez, tinha que ser um espírito muito especial, né? Então, a lucidez é uma das características dos espíritos mais elevados, porque eles têm entendimento, compreensão cada vez maiores à medida que evoluem, todos nós chegaremos lá, das leis divinas, de suas responsabilidades, de suas tarefas. E por isso que Jesus, nesse caso aí, ele está dizendo, Jesus é luz, que significa lucidez, é uma lucidez plena para o planeta Terra, sempre deixando essa informação, porque fora do planeta Terra, em outros mundos, em outras galáxias, em outros níveis, né, de evolução, existem espíritos mais lúcidos, mais iluminados que o próprio Jesus. Algum comentário, gente? Não, tá excelente. Essa explicação que você falou tá ótima. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá ótimo, é porque a gente tem esse entendimento também. Como foi, Helder? Desculpa, eu não ouvi. Não, tá ótimo, porque a gente tem esse entendimento também. Graças a Deus. Tendo o uso da sua autoridade religiosa reconhecida dentro da cultura e da tradição judaica, né? Para humilhar, para criar constrangimento, para criar uma situação vexatória para Jesus e para os discípulos. O que eles não contavam é que Jesus, ele apresenta ali a sua face cósmica. O que eles conheciam de Jesus era a sua expressão histórica e social. O filho de José e Maria, um galileu, de família de classe pobre, né? Sem formação acadêmica ou formação específica no Sinédrio, em Jerusalém, na escola do Rabinato de Jerusalém. Eles achavam que isso era o Cristo, né? Que isso era Jesus. Mas ali Jesus se apresenta como, e é a expressão que nós vamos estudar hoje, né? O Senhor do sábado, aquele que domina todos os trâmites de natureza espiritual religiosa. E aí Jesus dá uma aula de teologia para eles, né? Uma grande aula de teologia na condição de mestre dos mestres. Nós viemos analisando versículo por versículo em que Jesus vai criando sempre uma situação mais bem bolada que a outra, porque ele usa o Calvar Homer, né, o leve e pesado, aquela técnica típica do Rabinato de Jerusalém. Ele faz uso disso para dizer, e aí, o que vale mais? Isso ou aquilo? O tempo inteiro ele está colocando essa questão, né? E hoje a gente chega no desfecho da passagem, que é quando o Cristo afirma, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Toda a situação se passa num dado contexto.
era um sábado. Nós já estudamos aqui um pouco sobre o sábado, né? Numa dessas passagens, dessas reuniões, num desses episódios. O sábado era aquele dia consagrado, o dia em que o judeu de tradição, ele dedica o dia todinho à contemplação espiritual, à meditação, à reflexão espiritual, e se resguarda ou se poupa daquelas circunstâncias, daquelas atividades que são de subsistência. Então, lavar a roupa, arrumar a casa, ou ir para o trabalho, ou ir para a roça, capinar, colher o fruto, transformar em azeite, transformar em vinho. Ele se abstinha disso tudo para que ele pudesse se dedicar plenamente ao ofício de natureza espiritual, a uma atividade de natureza espiritual. Então, há uma definição muito bacana que o padre Roland Devaux, no livro Instituições de Israel, né, um clássico que ele publicou, que ele usa, que eu gosto muito, que ele diz que o sábado é um dízimo de tempo. Acho que é a melhor definição que eu já encontrei até hoje para a gente entender o que é o sábado judaico, o que é o sábado dos judeus. É um dízimo de tempo. Então, a gente conhece muito, hoje é muito comum a gente falar do dízimo financeiro, né? Então, do seu... Sim, pode falar, Chaco. Esse começo aqui a gente já não estudou? Você voltou para o início outra vez? Não. Voltei, sim. Realmente, eu tinha colocado... Desculpa, você tem toda a razão. Deixa eu ir para frente, então. Não sei por que ele foi para trás. Acho que foi na hora que eu fui compartilhar. Aqui. Jesus agora ele não vai responder a primeira pergunta. A primeira ele desconsiderou. Era muito primária. Você lembra qual era a primeira pergunta? Não, eu confesso que eu não lembro. Quem lembra? Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Eles fazem o seguinte, eles falam para Jesus, mas espera aí, nós lemos que o Senhor, o Messias, vai ficar o tempo todo. E como é que você está falando que vai ser martirizado, vai morrer? Então, você não é o Messias. E ele, então, ignorou, porque ele achou essa pergunta absolutamente infantil. Até porque a gente sabe, pelos estudos que a gente tem feito, que a gente tem que tirar o espírito da letra. Então, obviamente, que essa afirmação, onde consta que Jesus, o Messias, iria ficar todo o tempo, quando ele chegasse, iria ficar todo o tempo, eternamente, conosco, é claro que isso é uma espírito, né? Exatamente. É um entendimento nosso, né? Porque ele está todo o tempo com a gente, esteve e está. Exatamente, mas seria o que iria falou. ficar conosco seria principalmente os seus ensinamentos, porque ele traria e ficaria em espírito, como vocês estão falando também, e também os seus ensinamentos. É óbvio que ele não iria ficar... Nem Jesus, até porque ele diz, não vim destruir a lei. Então, ele não poderia não morrer e ficar em corpo encarnado eternamente. Então, por isso que ele achou essa pergunta absolutamente infantil. E esses que fizeram essa pergunta também não estudava direito, porque o Isaías ele falava do que o Jesus ia ser perseguido, ia ser maltratado, etc., que eles iam matar ele. Ele dá a entender isso. Exatamente, era uma figura de linguagem. No Velho Testamento, lá no Isaías, ele fala sobre a vinda do Cristo e o que ele iria sofrer. E Jesus afirma que ele iria passar por aquilo para que as Escrituras se confirmem, para que eles pudessem reconhecê-lo como Messias, né? Isso mesmo. Ele fala isso, porque já estava escrito nos profetas lá falando isso. O Isaías falou sobre isso. Isaías foi o que mais falou, né? O que mais trouxe informações que previam, né? A vinda de Jesus, exatamente. Então, ele achou essa afirmativa. Para falar, Chico.
essas coisas ao pé da letra que se fala e muitas pessoas não percebem as entrelinhas, né? Até hoje, né? Quando muitas denominações religiosas aí acreditam na volta de Jesus, né? Na segunda volta, né? Na volta E que física, você acham está que vai falando, né? voltar, na volta física, que Aham, voltará em grande glória, com seus exércitos, não sei o que e tal. As pessoas estão esperando que ele venha, é né? Não verdade. entenderam as entrelinhas, não entenderam o que ele vai vir exatamente através dos nossos corações, É. E através acreditam, da né, prática Chico? do seu evangelho, né? Oi? Então, mas tem essa questão do Consolador prometido, né? Que eles ainda estão esperando, né? Também tem isso Então, mesmo. eles juntam as duas coisas, o que você falou e o Consolador O prometido, né? Messias, né? Que eles não É, usam a palavra é, Consolador prometido, eles usam o o Messias. Messias. Sim, Messias sim, prometido. Messias prometido. sim. É verdade. Isso aí é. Então, é muita coisa que precisa ser desmistificada, né, para que a humanidade realmente entenda qual era a proposta de Jesus, o Cristo de Jesus, a questão de salvação, a questão da segunda vinda, uma série de outras coisas que as pessoas estão ainda presas à letra, né? É Exatamente. impressionante. É verdade. Por isso, Exatamente isso. E outra, quem fica esperando a segunda vinda física não percebeu que ele nunca nos deixou. Exatamente. Nem antes, nem durante, nem depois. Ele sempre esteve conosco. Isso mesmo. até porque, se fosse o caso de Jesus voltar novamente, aconteceria até pior, porque ninguém ia reconhecê-lo, iam fazer dele, né, como o próprio evangelista fala, fizeram dele o que quiseram, né? E é exatamente o que fariam. Já Obviamente, o proveram. mundo não tem condições ainda de receber nenhum espírito que possa trazer à humanidade essa luz, esse sol que Jesus representa. E, obviamente, que o evangelho dele já está aí. E o evangelho É que redimivo, Jesus virá. com o evangelho Jesus virá, mas redimivo, com o virá espiritismo, né? Fala, quando Helder. eu abrir o coração, aí ele chega em mim. Jesus vai chegar. Ele não chegou para muitos ainda, não. Porque eu tenho que me abrir os braços e vem, Jesus, faça parte do meu eu. E quando eu fizer isso, Jesus está em mim. Chegou, está do meu lado, está comigo. Enquanto eu não fizer, como muitos, ele vai esperar de chegar a vida toda. Eu tenho que saber que eu preciso me abrir para que ele possa chegar a mim. Tudo depende do eu querer, do eu saber que tem condição, de que vai acontecer. E principalmente Eu, praticar. Você falou muito bem, mas lembrando que a gente tem que principalmente praticar, né, as lições, né, que ele veio trazer, os exemplos de Jesus, praticar o amor, porque a Mas gente é lembra de Paulo, né? exatamente isso. A gente lembra de Paulo, com né? certeza. Não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Quando que ele chegou a falar isso? Em que momento? Depois que ele já havia passado por várias dificuldades, vários problemas, enfrentado muito sofrimento e tanta coisa que o fez crescer, e só no momento em que ele conseguiu abraçar Jesus, porque no momento em que ele viu Jesus na estrada de Damasco, tudo bem, foi uma transformação naquele momento, mas não a transformação completa, ele apenas mudou de plano, de pensamento. A transformação completa só foi no final da vida dele, após ultrapassar, né, todas aquelas peripécias, aquelas dificuldades, aquele sofrimento, foi que ele se integrou, entendeu quem era Jesus, que era o Messias, e abraçou todas as dificuldades, todos os espinhos, como o motivo de sua redenção, né? E que foi quando ele disse: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Estou vivendo tudo que o Cristo me passou, tudo que o Cristo viveu, eu estou agora vivenciando. Não tanto quanto o Cristo, mas Porque com o amor, né, do Esse é o Cristo. maior convite que o Paulo fez para nós, para que a gente viva também como ele viveu, para a gente mas é porque deixar o Cristo atuar em nós.
ele compreendeu a mensagem do Cristo de tal ponto que a sua conduta passou a ser como era a conduta do Cristo. Por isso que ele falou, não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque tudo aquilo que o Exatamente. Cristo foi, ele passou também a ser e agir dessa forma. Então, essa segunda vinda do Cristo é exatamente quando a nossa conduta, ou a conduta da maioria dos seres humanos, já refletir a conduta do Cristo, do seu Evangelho, né? O amor pelo próximo, o amor pela criatura, pela criação de Deus em todos os níveis, né? Isso sim, aí o Cristo acaba vindo através de nós, dos nossos corações. É isso mesmo, Chico. Chico É isso falou muito mesmo. bem, A isso nossa mesmo. redenção vai ser quando a gente estiver assim. Exatamente. Porque também você dizer eu aceito é muito fácil. O difícil é você realmente, como você falou aí, muito bem seguir a conduta dele, né? Abraçar os ensinamentos e praticar. Isso que é o difícil. Exatamente. E é isso E o que... mais meritório, né? Essa que é a luta, digamos assim, o tal do bom combate, né? A luta contra o homem velho que a gente precisa travar para que o Cristo nasça dentro de nós, né? E é algo Certeza. desafiador, Com certeza. Muito bem. desafiador. Falou muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, Eu acho que é isso que o Chico falou mesmo, e na realidade a gente deixar que ele atue, porque ele está o tempo inteiro tentando. Nós é que não deixamos. nós temos O homem medo, né? velho ainda fala alto, né? Além de termos medo, nós estamos muito acostumados com o nosso conforto, né? O nosso cantinho, os nossos afazeres, a nossa forma de A agir. zona de E para conforto. seguir Jesus, você tem que deixar tudo isso. Você tem que esquecer de si próprio e se entregar ao próximo. Ser só amor, um amor incondicional. Nem olhar para trás, que é o que ele fala. Não olhe para trás. Verdade. Vai responder a segunda. Por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Pronto, acabou de responder. Andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Nossa. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Olha, quem é esse filho do homem? E aí ele propõe que nós sejamos mais que filhos do homem, sejamos filhos da luz. Jesus disse essas coisas e partindo, ocultou-se deles. Agora eu vou embora, agora dá licença, vocês ficam aí meditando que eu estou indo embora. Vamos lá? Quem é este homem? Quem é este filho de Adão? Quem é esse filho do homem? Luz. Luz. A melhor definição de nosso Senhor Jesus Cristo é luz. Aí ele vai explicar por que ele é luz. Porque quem anda em escuridão está perdido, não sabe para onde vai. Quem está sob a influência da luz sabe para onde ir. Quem anda sem Jesus está perdido. Quem está sob a influência de Jesus sabe para onde vai. O que Jesus representa para nós, uma palavra que deriva de luz, é lucidez. O que marca alguém que realmente está sob a influência de Jesus? É que a pessoa, nos mínimos detalhes da vida, tem atitudes que são lúcidas. Lúcidas. É uma pessoa sã, saudável.
Então, a gente não, é mais fácil a gente fazer o que eu vou propor agora do que o que a gente tem feito. O que a gente tem feito é se perguntar: eu sou ou não sou um filho da luz? Eu estou ou não estou sob a influência da luz? Eu sou louco ou sou lúcido? Não é. A pergunta não é essa. Sabe qual é a pergunta? Quando eu estou sob a luz, sob a influência da luz, e quando eu estou lúcido? É o que Santo Agostinho propõe na questão 919, que outro dia no miudinho aí eu falei 1019, o Livro dos Espíritos nem tem questão 1019, falei isso, estou corrigindo agora. O Santo Agostinho propõe, antes de dormir, você passa o seu dia em revista e pergunta: em que hora eu estava sob a influência da luz? Em que momento eu estava influenciado pelo Espírito do Cristo? Eu estava lúcido? E em quais momentos do dia eu agi como um louco? Essa análise dele é excelente, hein? Muito boa. Essa análise dele é excelente. Em Também vez de a gente concordo. procurar ver o que eu fiz de errado, tudo, fazer um raciocínio parecido com esse que ele está falando. Que durante o dia, quais os momentos que eu tive sob a influência do Cristo e quais os momentos que eu tive afastado do Cristo. Isso é difícil fazer, porque a gente vai brigar com a gente pra caramba. Vai. Mas aí é o bom combate que o Chico estava falando aí, que o Paulo Com descreve certeza. nas cartas. Com certeza. Tem que ser feito. Mas difícil. É análise diária que a gente precisa fazer. Diária. Até porque ninguém consegue. É fantástico. Ninguém consegue. É assim. Então, desculpa, Gisela. Não, pode falar. Não, é assim que nós vamos progredir. Eu estou lendo um livro agora do Samuel Gomes, que ele chama O Apocalipse pela Espiritualidade. E o livro todo se passa em aula no plano espiritual. E o foco do Apocalipse é justamente sobre isso, sobre o autoconhecimento. Cada passagem do Apocalipse ele vai falando sobre essa influência psicológica e sobre o que ele estava querendo dizer em função do nosso próprio autodescobrimento, que é o milênio do espírito, esse milênio. Então, é para o espírito acordar para si mesmo, para buscar a sua essência. Então, é exatamente isso quando o que a ele gente está falando. reconhece, isso quando a gente reconhece como sendo nossos erros mesmo. Mas tem um monte de erro que a gente faz, pratica, e a gente mesmo passa a mão na cabeça da gente, a gente tem aquilo como certo. Mas aí é porque a gente sempre passa a mão na cabeça. Mas aí é um exercício fantástico, precisa ser feito. Então, a gente tem que começar a crescer, né? Em termos emocionais, deixar de ser infantil para ser uma pessoa mais madura espiritualmente, né? Eu estou falando em termos espirituais. Isso mesmo, está certinho. Essa influência, aquele que fala o Cristo aí, que fala o Mildinho aí, é como o Pedro, né, que Jesus próprio ressaltou que em um momento Pedro estava sob influência do Santo Espírito, né, de Deus, quando revelou quem era o Filho do Homem, ele falou: tu és o Cristo vivo, né? Como é que é Tu és filho do filho do Pai. Tu és o Filho de Deus vivo, ele fala. Exatamente. Aí Jesus falou que não foi a carne que te revelou, mas o Espírito Santo do meu Pai que está no céu. Alguma coisa assim. Mas então, aí ele Pai estava está sob nos influência céus, boa. E, de outro lado, o próprio Pedro, né, que quando Jesus falou que ele iria deixá-los e tudo mais, e o Pedro falou que não, isso não vai acontecer, não sei o que e tal. Não sei se foi essa passagem. Aí que o Cristo fala: afasta-te de mim, Satanás. Aí ele já estava sob uma outra influência. É verdade. Né? E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Uma hora a gente está sob uma influência benéfica e outra hora a gente está sob uma influência não tão benéfica. E a gente tem que começar a se observar para não se deixar conduzir. Né?
Isso é importante, é justamente isso que você tirou do meu pensamento. A gente não está o tempo todo, né, bem, o dia inteiro, a gente não consegue ser luz todo dia, no momento, né, gente? No nosso estágio evolutivo, nós não conseguimos. Por isso, é importante essa sugestão do Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quem puder pegar essa pergunta e dar uma olhada, porque ela é bem longa, e dar uma lida é muito interessante. E, recentemente, me perguntaram o que eu achava de desculpar e desculpar-se. Eu respondi, vocês aí me corrigem se eu tiver respondido errado, que também podem acrescentar que desculpar o outro é muito mais importante do que a gente se desculpar, não no sentido de que não é que a gente também vai se condenar por tudo, né? Mas a gente tem esse hábito de sempre desculpar as nossas ações e inculpar qualquer coisa, o ônibus, o tempo, o outro. Nós nunca somos culpados. A gente sempre se desculpa. Então, eu comentando com essa pessoa, eu falei, eu acho que o mais importante é você desculpar o próximo e não se culpar, não é se culpar, mas aceitar que você erra, aceitar e entender quando você erra, e sempre buscar no outro o motivo de desculpa pelo fato dele ter errado. Isso aí Kardec fala também, né? Existe isso. Na maioria das vezes, desculpar o próximo é mais difícil. A gente desculpar nós mesmo é mais fácil. Pois é. Em raras às vezes tem exceção, tá? Mas a maioria das situações são assim. A gente, para se desculpar, se for um troço muito grave mesmo, que a gente vai ficar remoendo aquilo demais da conta. Mas é muito mais difícil a gente desculpar o outro. Tudo é exercício. Eu conheço muitas pessoas que eu convivo, e como eu vou conversando, como as pessoas estão todas, o pior que a gente possa ver, como elas estão melhorando. A gente vai conversando ali um pouquinho, a gente vai vendo que elas mesmo, eu acho que eu não fiz a coisa certa, não. Então está tendo esse lado da consciência em todas as pessoas, de uma maneira maciça ainda não, mas ela está bastante volumosa, e eu gosto de ver isso. Com certeza, mudança mesmo, a gente percebe. É efeito também da pandemia, né? Que as pessoas estão observando o que está se passando no mundo e estão percebendo, principalmente, que qualquer um está sujeito a ser infectado. Como nós já comentamos várias vezes, isso já foi comentado, inclusive, por espíritas, por frequentadores de outras crenças, não é? Que nós não somos, ninguém é melhor do que ninguém. Qualquer pessoa, esse vírus mostrou que ele não escolhe as suas vítimas. Qualquer um que estiver na sua frente e não estiver protegido, e ele infecta. Obviamente que a gente sabe, como espíritas, que tem a questão dos resgates, das provas, né? Mas, de uma certa forma... espiritual, né? Exatamente. Mas, de uma certa forma, esse vírus é super democrático. Ele vai para qualquer um, pobre, rico, preto, branco, não é? Vermelho, todas as casas, todos os níveis. Ele é democrático e muito sério, inclusive. Pois é. Então, vamos lá. Anda na escuridão, trombando em tudo, sem saber para onde ia. Sem rumo. Aí você vai contabilizando isso, Tonzinho. Aquela hora, né, lembrar uma mensagem do Humberto Campos, o grito de cólera, lembra, Brits? Né? Aquela hora, estou falando isso porque tem uma mocinha aqui, né? Tem as duas jovens ali, filhos. Briguei com a minha mãe por causa da roupa que não estava passada. É típico, não é? Uma vez eu briguei com a minha mãe porque minha roupa não estava passada. Sabe onde eu estava indo? Fazer uma palestra no centro. Sabe qual era o tema? Honrar pai e mãe. Fiz isso.
Aí, à noite, fui passar em revista o dia, falei, olha só, aquela hora, que coisa louca. Eu estava indo para o centro fazer uma palestra, o tema é honrar pai e mãe, e aí eu gritei com a minha mãe por causa da roupa que não estava passada, que nem um menino lá da lição do Humberto Campos. Naquele momento eu estava em escuridão, em trevas. Eu agi como um louco. E isso, na lição, ele desarmoniza com o grito dele, desarmoniza a casa demora 6 meses para se recuperar. O pai leva uma bronca do patrão, é demitido, a mãe adoece, vai para o hospital, vai para o médico, ela fica fazendo tratamento 6 meses, por causa daquele grito. Agiu como louco, em escuridão, perdido. Olha, é só fazer a pergunta: quem é Jesus na minha vida? Aqui ele já respondeu. Ele é luz? Então eu tenho que agir como alguém que enxergue com clareza tudo e se movimente sob a influência da luz. Aí a gente percebe que Jesus, ele é luz porque ele é paradigma. Como Jesus, olha só como é que a gente resolve essa questão, por exemplo, do grito de cólera. Como Jesus tratava a mãe dele? E às vezes você faz até prospectos, né? Você consegue imaginar Jesus dando um grito com Maria, porque ela não arrumou o talit dele? Eu estou indo para a sinagoga agora, pô, mãe! Eu vou me apresentar como Messias para a turma e meu talit está amarrotado. Não, a senhora não passa isso direito, você só faz isso em casa. E anda depressa que eu estou atrasado. Vocês conseguem imaginar Jesus dando um piti desse? Consegue? Não, então. Como é que você imagina Jesus indo para a sinagoga no sábado? Imagina. Meu filho, Maria, meu filho, a mamãe tem que passar o talit para você ir na sinagoga. Calma, mamãe, eu já passei meu talit, não precisa preocupar. Eu vi que a senhora estava atarefada, eu fui e tomei iniciativa. Mas muito obrigado, e dá um beijo nela. O que você parece mais com Jesus aí? O primeiro ou o segundo exemplo? Ele é luz. Aí se eu estou em casa, me vejo numa situação parecida e busco a lembrança de Jesus e imagino isso, não, Jesus seria o segundo, eu vou fazer como ele faria. Pronto, ele acabou, a vida dele, ele como filho de Maria, acabou de iluminar meus caminhos. Eu acabei de ver com clareza que um filho não pode maltratar a mãe. Eu estou gravando isso aqui agora porque eu sei que o Francisco vai assistir depois. Não vou falar nada. Falou assim, meu filho, miudinho 122. Meu filho, miudinho 122, já para a sala. Só assim. Agora, a minha mãe vai falar o que para mim? A Luísio e o miudinho 122. Vai ser assim. Olha, isso eu criei uma situação doméstica, né? Vamos para uma situação extrema de alguém que permitiu que Jesus fosse luz na vida dele, uma situação extrema. Livro Paulo e Estevão, primeira parte, capítulo 8, do livro Paulo e Estevão, que é a prisão de Estevão, né? Quando ele está preso já, vai ser julgado para ser condenado. E aí aquele momento, um momento muito doloroso do livro, que é quando ele é levado para a frente do Sinédrio para receber a sentença. Então ele já estava alguns dias na masmorra, no calabouço, apanhando, recebendo tortura, né? O pessoal daquela época gostava dessa coisa de bater em preso, né, tratar preso com desumanidade, mas ainda bem que é uma coisa do passado, né? E aí o Estevão tinha passado alguns dias apanhando no cárcere. Tinha passado alguns dias. Aí ele aparece. Vamos ver a descrição de Emmanuel. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Estevão com vergonha. Vergonha de quê? Vamos ver de quê? Seminu,
foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Rasgar a roupa no corpo dele, jogar ele naquela arena. Ele segurando os trapinhos, magro, suado, olho roxo, cheio de ferida, apanhou na prisão. Segurando os trapinhos, veio um legionário, amarrou uma tira aqui na cintura dele, para ele não passar mais humilhação que está passando. Olha, não estamos falando mais de probleminha doméstico não, hein? Esse tipo de testemunho nenhum de nós vai ver. Esse não. Ó. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Ele estava limpando com a mão trêmula no rosto a cusparada que ele recebeu, o escarro dos mais nervosos. Cuspiram na cara dele, ele estava limpando, cuspe na cara. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Ele tinha levado lá na cadeia, os guardas, tinha dado uma surra nele, ele levou uma pancada no ombro que estava irradiando para o braço inteiro. Essa é a situação. Você está numa situação dessa. É um cristão. Jesus é para você a luz do mundo. Ele é o Filho do Homem. Aí você se pergunta, numa situação igual a essa, o que Jesus faria? Ou melhor, como todo mundo aqui sabe do episódio da crucificação, daquelas 24 horas que antecedeu o desencarne de Jesus, a gente tem que se perguntar, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele fez a pergunta. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes da vida. A humilhação doía-lhe fundo. Mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Aí entra a importância da gente estar vendo hoje a expressão filho do homem. Porque se Jesus não fosse filho do homem, se ele não tivesse encarnado como qualquer um de nós, ele não teria tido dor. Eu gosto de humanizar bastante a condição física de Jesus, com o máximo de respeito, mas para a gente ver a grandeza dele, a glória dele. Então, naquele período que Jesus passou preso na masmorra, ele teve vontade de ir no banheiro, não teve? Será que criaram uma condição digna para ele usar o banheiro? Hein? Alguma ferida dele infeccionou, não infeccionou? O que acontece com ferida infeccionada? Dá pus, tem cheiro ruim. Ele estava bem vestido? Seminu também. Então ele era um filho do homem. Ele era um humano. Um encarnado entre nós. Passando por tudo aquilo que um encarnado, sendo flagelado, passaria. Estevão lembrou disso. Estevão fez o que todos nós devemos fazer. Se viu numa situação difícil, o que Jesus faria aqui, nesse momento? Como ele se comportaria? Como ele agiria? Como seria a postura dele? Quase nu, suportara todos os agravos, sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Pronto, Estevão respondeu para ele mesmo. Quando Jesus esteve semi-nu, com o rosto cheio de saliva dos outros, humilhado, sendo interrogado igual eu, ele suportou tudo com serenidade e sem revidar. Ele nem se queixava, ele guardou o mais profundo silêncio. Aí o que a gente faz? O marido está me maltratando, me humilhando lá em casa. Aí eu raciocino assim, se Jesus se comportou tão dignamente, tão serenamente, tão pacificamente numa situação extrema de violência física,
como ele se comportaria numa situação bem menor de ofensa verbal? É uma questão de lógica. Pronto. Estou iluminado. Fui aclarado. Meus caminhos receberam luz. Agora eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei o que fazer. Aí entra a vontade. Eu já sei o que fazer. O exemplo do Cristo me iluminou os caminhos. Agora eu tenho que caminhar. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, receber o galardão da cruz e um suplício imensurável. E Estevão pensou, mesma coisa do Evangelho de João, questionamento. Quem sou eu e quem era o Cristo? E Estevão pensou, quem eu sou e quem é o Cristo? Sabe quando a gente se sente injustiçado? Fala assim, nossa Senhora, eu estou tão injustiçado. Aí você pensa, mas Jesus também foi injustiçado. E quem era o Cristo e quem sou eu? Se Jesus, que era Jesus, se comportou como comportou, então eu que sou eu, devo me comportar como? Pronto, aí tudo se acomoda, aí é sábado. Por isso que os judeus também não aceitavam esse comportamento passivo de Jesus. E eles provocavam de todas as maneiras, porque ninguém pode entender, como até hoje já ouvi gente comentando, que Jesus não reagisse, que Jesus deixasse que fizessem o que quiseram com ele, e não reagiu, não falou. Falou o estritamente necessário, né? Quando Pilatos perguntou a ele, quem és tu? Tu és rei? Tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus teriam vindo me salvar, né? Mas se manteve durante todo o trajeto de uma forma absolutamente passiva, sem reagir, aceitando todas as humilhações que lhe foram imputadas, realmente cusparada, né? E agressividade, machucaram de todas as maneiras, e sempre de uma maneira... Injúrias, calúnias, né? Inverdades, sempre ali comportando-se de uma forma passiva, que nós diríamos, né? E para que ele se comportou assim? Gente, isso é o maior exemplo de que você não pode ficar... O que adiantaria, me diz? O que a não adiantaria? Violência. Exato. É a não violência e a renúncia do mundo. E o mundo tem uma maneira de pensar ao contrário do plano espiritual. Ele renunciou, aquilo lá não serve para mim. Ele não renunciou à violência, ele renunciou a ele mesmo, que ele teria o poder da palavra, com 2 ou 3 palavras ele conseguiria talvez contornar tudo, né? Mas ele, mesmo nos últimos instantes dele, ele fala para Tadeu, né? Eis o sinal dos céus, né? Que era o que os fariseus e as pessoas menos esclarecidas queriam, algo fantástico, magnífico, né? Do tempo de Moisés. E o que era magnífico e fantástico era o testemunho dele, né? E a mensagem de amor que ele trouxe, né? Só que as pessoas ridicularizavam isso, né? Elas não estavam prontas ainda, como até hoje, vários de nós ainda não estamos prontos ainda, né? Para entender. Então, a grandeza foi ele renunciar a si mesmo, né? Ele tinha o poder de desmaterializar a cruz se ele quisesse, mas ele não fez isso. E trazendo um ensinamento para nós, né?
Nos dando ensinamento, como o Chico está falando, nos dando ensinamento da não violência, da não reação, Exatamente. da não reação de Aquela questão dos ladrões, né? como o mundo vê, né? Não reação conforme o padrão do mundo. A não violência do Gandhi também, né? Quando Jesus estava na cruz, teve aquela questão dos ladrões, ele entre dois ladrões, né? E um perguntou: se és o Cristo, desce da cruz e salva-nos. E ele poderia fazer tudo o que disseram que ele poderia fazer. Claro que poderia, mas não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era exemplificar a obediência. A mensagem maior. Exatamente, a obediência ao Pai, porque ele veio numa determinação própria, talvez, mas também com o conhecimento do Pai, que queria que ele provasse, mostrasse, né, ao mundo quem ele era. E ele era aquilo que ele mostrou, uma luz irradiando no meio das trevas. Talvez o mais, Giseldo, talvez o mais importante não foi mostrar quem ele era, né? Mas o que a gente tinha que fazer, né? Ele veio porque ele já tinha trazido vários profetas, né? Muito conhecimento, e nós, de certa forma, na época já tínhamos a base, né? Do conhecimento. E esses espíritos de alta envergadura, eles fazem eles têm, né, a equipe deles que trabalham junto e tudo mais, mas eles vão e põem a mão na massa também, né? E ele, de certa forma, fez isso, né? Ele é co-criador do mundo e de nós mesmos, mas ele veio aqui para mostrar que do jeito que tem que ser feito, né? A gente fala testemunhar, mas é exemplificar, né? Exatamente. O que nós já deveríamos estar fazendo há muitos milênios, talvez, e a gente ainda não foi capaz de fazer. Então, ele veio para isso. E não mandou ninguém, né, Marcelo? Não mandou ninguém, né? Veio ele próprio, né? Ele próprio, exatamente. Ele mandou vários intermediários, a gente não foi capaz de entender, e veio ele mesmo. E mesmo assim, a grande maioria não entendeu, né? Nós podemos considerar que nós ainda não entendemos, né? Que nós estamos estudando. Então, a gente não tem esse conhecimento formado ainda. Né? Então, no início do nascimento dele, a Maria teria sido uma das que entendeu, mas que ele era o Messias, mas ela não entendeu a amplitude da sua missão. O Simeão, aquele velho, que quando Jesus foi levado ao templo, porque nasceu e era o costume deles levar ao templo, né? Até talvez para ser circuncidado. E quando o Simeão o viu e o pegou no colo, né? Disse: já posso morrer, porque eu estou vendo o meu Salvador. Esse foi um dos raros que entenderam quem era Jesus. Os discípulos só conseguiram, na realidade, afiançar, entender mesmo, depois que Jesus ressuscitou e se mostrou entre eles. Porque antes eles entendiam como Jesus, um todo-poderoso, que iria se impor mediante o Império Romano e impor a sua doutrina. É isso que os discípulos pensavam. Por isso eles ficaram em estado de choque, de profundo abatimento quando Jesus morreu. Eles não conseguiam entender, embora Jesus tivesse falado inúmeras vezes que estava se aproximando da paixão dele, mas eles não atinavam como seria. E eles ficaram extremamente depressivos, abatidos, desanimados. Somente após, a gente já comentou isso aqui várias vezes, após a ressurreição, quando eles perceberam que Jesus continuava vivo e o que ele pregara ali estava se mostrando, se materializando, foi que eles passaram realmente a entender quem era o Cristo e deixaram aquele desânimo e partiram para a ação, né? E Paulo também. Jesus ele veio lançar a semente da era do Espírito. Porque foi o primeiro que mostrou que o corpo é só matéria, porque ele voltou, né, e se mostrou como Espírito. Ele veio lançar a semente da era do Espírito. E ela está florando até hoje ainda. Tá dando a transição planetária começou lá, né?
Exatamente. Exatamente, a semente foi plantada lá. Os apóstolos, naquela época, se sentiram órfãos, né? Como mesmo falavam, né? Como se eles Eles não estivessem se sentindo conseguiram órfãos. entender. Então, produziu um profundo abatimento entre eles, né? E, como o Giselda bem falou aí, só depois que ele apareceu para eles que eles foram se dar conta de que Jesus não tinha morrido, né? E que apenas Jesus falou, o que ele falou o tempo todo era a respeito da matéria e do espírito. Então, a partir dali, eles tiveram uma nova amplitude, né, no seu modo de pensar e de ver o que o Cristo Isso, e falava. depois que ele se foi, durante a vida dos apóstolos, é que eles foram entendendo o que a Giselda estava falando. Porque de vez em quando ele vinha e aparecia para o Pedro ele apareceu, para o Tiago. Aí ele vinha dar um complemento da lição que o Tiago estava ainda sem saber o que fazia. O Pedro também. Aí a hora que Jesus aparece e dá aquele relâmpago para ele percebe que ele estava na direção contrária e volta a fazer igual o Aloysio estava fazendo aí. Eu tenho que fazer conforme ele está me ensinando. Exatamente. Um dos raros que entenderam quem era Jesus foi Estevão. Estevão, ele já, antes de conversar com Pedro, ele já sabia quem seria o Messias. Aí ele fica chocado na hora que o Pedro fala que ele Já tinha vindo. Ele já teve aqui, ele falou, não é possível. Ele levou é como se ele tivesse levado um safanão. Um susto, né? Um susto, ele assustou. É isso, meus amigos. Então, nós vamos parando por aqui. Alguém quer concluir, falar mais alguma coisa? O nosso tempo Eu já... só gostaria de falar que, como naquela época que Jesus, pela ocasião da crucificação de Jesus, as pessoas estavam cegas, né? E não viam a realidade. Assim como hoje ainda, muitos olhos estão fechados ainda. Ainda. E o nosso está abrindo, o nosso está começando a abrir ainda, agora, né? Mas o que também nos tem aberto muito o entendimento é a doutrina espírita, né? Que é o Evangelho Redivivo, né? Que tem nos aberto bastante. Sem a doutrina espírita, eu estaria cego. Exatamente. Eu estaria na escuridão, igual o Aloysio estava falando ali. Verdade. Exatamente. Só para... A gente falou de lucidez, né? Sobre Kardec, e o Aloysio também falou. Aí eu procurei no dicionário lucidez. Aí tem um primeiro significado, qualidade ou estado de lúcido, e o segundo significado, luminância emitida por um corpo, brilho, claridade. Olha. Então, você vê que bate certinho. Bate certinho. E aí, quando fala de lucidez, talvez o que se fala não é essa lucidez do estado de ser lúcido, né? Mas talvez seja o estado de iluminação da pessoa. Tem um segundo significado que a gente dá pouca importância, né? Exatamente. Verdade. É isso aí mesmo. Verdade. E as pessoas querem muito conseguir luz de maneira mais fácil, né? Com atos exteriores, né? Sem saber que a luz, para ser alcançada, ela demanda muito sacrifício, muita vontade. Introspecção. Exatamente. Então tá, meus amores. A luz está dentro de nós, né? Nós temos que procurar ela. A gente tem que acender, ela está ali, né? Igual uma brasinha, esperando o momento certo de que nós possamos acendê-la e ela ultrapassar o nosso interior até chegar ao exterior para alcançar outras criaturas que precisam dela, né? A gente sair da área de conforto, do nosso comodismo e usar a humildade em toda a extensão. É verdade. Meus amigos, vamos terminando aqui nosso estudo de hoje. Sábado que vem a gente provavelmente deve dar para a gente concluir o vídeo. E vamos meditar, né? Tudo que nos foi trazido, que muita informação importante para nossas reflexões, para nossas compreensões. Um beijo para todo mundo. Eita, Margarete, Soninha está chegando. Eu acordo cedo, uma hora dessa, eu já estou cheia de sono. Ai, quem dera. Eu, essa noite, dormi com a mamãe. Dormi não, fiquei acordada a noite toda.
Mas tudo bem, está ótimo. A gente tem que fazer isso mesmo, né? No mínimo que a gente pode fazer pela mãe da gente. Tanta coisa que Eu ela também fez por dormi. nós. Dormi com a minha também hoje, Então, minha mãe. bom demais, né? A gente se sente assim, gratificado por poder fazer isso, né? É Um uma beijo para todo bênção mundo. enquanto tem. Graças a Deus. Bom domingo para todo mundo. Independente da condição que esteja. Claro.